Nossa, olha, vez que os convidados entraram mais rápido. Deixa eu tentar aqui, ó, ajeitar bem que minha câmera para ficar mais estável. Amiga, vai se ajeitando aí que eu vou começando aqui do celular. Tá? Jéssica, não tô falando muito rápido não, né? Bom, porque eu falo muito rápido, fico nervoso. É, pronto. Pra quem não sabe, eu sou o Natan, sou agente mobilizador do projeto Cinema em Movimento. Hoje a gente está fazendo a live sobre o filme Vozes Negras, que fala sobre que ele traz um compilado de falas de mulheres negras que foram muito importantes para o movimento negro, marginalização e continuidade de garantir os direitos das populações negras no Brasil. Não está tendo retorno de algum lugar. Retorno aqui. Espera Eu tô conseguindo ainda. somente. Ah, tá. Ok. Deu certo, deu certo. Pronto. E aí, o filme fala sobre. Tem Libras essa, exato. A Jéssica veio para fazer a interpretação para as pessoas que não escutam, para elas poderem entender e participar da discussão. Pronto. Eu convidei a Natan, pede para fechar o microfone, isso aí fica melhor. Ele só fala quando for para lá, porque está tendo retorno. Tá. Vamos testar de novo. Tá dando retorno ainda? Não, ok. Pronto. Convidei a Carla, que é minha amiga, minha veterana, minha madrinha de curso e jornalista e militante para conversar com a gente sobre esse filme, que é um filme que é muito legal, que traz muita coisa importante. Eu trouxe ela porque, como mulher negra e como parte do movimento, ela tem muito para trazer para a discussão. Oi, amiga, se apresenta. Agora já tá bom. Eu tô conseguindo falar, eu também falo rápido, assim. Então, qualquer coisa aí vai me dando uns cortes. Tá Oi, bom? gente, boa tarde, bom finalzinho de tarde. Eu sou a Carla, né, como o Nathan já colocou, né, sou graduanda ali do jornalismo na UFP, pesquisadora atualmente sobre desinformação e plataformatização das vidas, mas também sou militante, né, do Movimento Negro Unificado aqui no Piauí, no MNU, e também nacionalmente, e construo um coletivo de juventude chamado Movimento Rua Juventude Anticapitalista, que é filiado ao MNU, como em tese, né, todo mundo é filiado ao MNU, as pessoas negras do coletivo, porque a gente acredita que o movimento negro unificado é muito importante, né? Um dos movimentos mais não, é um movimento histórico, né, do movimento negro brasileiro, e a gente constrói aí as fileiras do MNU. Eu tô me mutando enquanto tô falando, pra não dar retorno. Não, tranquilo. Pronto. Aí quando eu falar, eu tô se muto, porque dá retorno. Isso é meio paia, né? Mas vai dar certo, a gente vai se acertando. Bom, antes da gente começar a discussão, eu só queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui no chat, que eu estou vendo que está entrando. E aí eu queria dizer que, gente, quem quiser fazer qualquer comentário, quem quiser participar da discussão, se sinta muito bem-vindo, todo mundo é muito bem-vindo. E a intenção é que as pessoas possam realmente participar do debate. Então, assim, nas últimas duas lives, as pessoas se sentiram bem confortáveis para participar e eu espero que vocês se sintam confortáveis também nessa, tá bom? E aí eu queria começar perguntando para Carla como tu recebeu o filme, no sentido de se tu gostou, como foi para ti? Perfeito, Nathan. Quando eu recebi o convite, né, na verdade, e o Nathan falou que era o tema que a gente ia debater aqui era sobre esse documentário específico, eu procurei bastante referências da construção dele, né? Porque é um documentário que aparece diversas mulheres, né? Da história, inclusive, fala muito sobre a Lélia Gonzalez, uma das fundadoras do MNU, a Sueli Carneiro, a Edna, que também é do GL10. Tem uma construção ali de conectar, né? Na verdade,
o que é a luta das mulheres negras dentro do movimento negro e como isso se respaldou no território político, né, das coisas. Aí aparece a deputada Batista também, que é uma grande referência para a gente, né, e foi uma das deputadas mais votadas do PT durante uma longa trajetória, porque demonstra um pouco de que quando lá começa o debate do movimento negro, né, as mulheres tinham essa condição aí de ser, né, escanteadas, vou usar essa palavra, porque os homens pensavam que... Então, quando eu recebo esse filme, eu fico muito feliz, porque a gente vai falar de uma coisa que é o protagonismo da mulher negra dentro do movimento negro e como isso se reverbera, né, até hoje, e como isso tem sido um palco para que as mulheres negras venham reivindicando e venha crescendo também o movimento negro, engrandecendo o movimento negro como um todo. Então, esse filme, esse mini-doc, né, ele é um mini-doc que traz esse contexto mais histórico, mas que ele reverbera no presente, né? E eu achei super fantástico e muito bom a ideia de a gente conversar sobre isso hoje e toda a história do que está dentro do doc, assim, do mini-doc. Então, uma coisa que eu não sabia é que o Rua era filiado, entre muitas aspas, né? Filiado mesmo, a palavra certa? Tá. Era filiado ao MNU, eu não sabia. Eu achava que o Rua era. Eu sei que o Rua é um movimento nacional e tal, então eu não sabia que ele era filiado ao MNU. Eu achava que o Rua era independente, até porque ele é mais amplo, né? Então, eu queria que tu falasse agora sobre o que tu achou. E aí, eu vou falar uma coisinha também. O que acontece? Esse documentário, eu acho que ele traz muita coisa importante e ele vem com. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei tipo assim, quem são essas pessoas? E aí eu acho que isso é uma coisa que ele vai explicando, mas ele vai explicando não de uma maneira auditiva, não tem uma pessoa que aparece falando essas são as pessoas, essas são as mulheres que fizeram isso, isso e isso. Ele coloca, como é um compilado, ele aparece uma delas e aí aparece o texto explicando, ela fez isso, isso e isso. E aí isso vai impactando a gente vai entendendo quem elas são. Só que eu senti que eu comecei a apreciar ele muito mais das outras vezes, depois que eu já pesquisei, depois que eu já sabia direitinho quem era cada uma, depois que eu entendi a importância delas e tal. E aí, quando eu fui fazer as últimas sessões dele, eu fiz um data show, eu fiz um slide, fiz uma apresentação, para explicar, olha, essa é ela que faz isso, ela que fez isso, ela que conquistou tais coisas, essa fundou o movimento de mulheres negras. E aí, eu sinto que a partir do contexto a gente vai, pelo menos a minha experiência é essa, que eu fui entendendo melhor quem eram cada uma e a importância delas para nossa história no Brasil mesmo e tal. E aí, era o que eu ia dizer, que eu sinto que esse filme ele é um impulso, um incentivo muito a gente a pesquisar mais, né? A pesquisar mais sobre o movimento negro, a pesquisar mais sobre o movimento de mulheres negras. E aí também a entender como que isso influencia na nossa vida. Então eu tinha pesquisado, mas eu não sabia como tem algumas coisas do início que estão super relacionadas com a história da nossa área, que é a comunicação social, por exemplo. Então, eu fiquei muito surpreso e aí eu estava muito animado para conversar, porque eu queria que tu falasse sobre esse assunto e também sobre como que ele se liga na nossa área. Eu sei que é meio, né, limitador, mas aí a gente deixa eu falar um pouquinho depois. Então eu queria que tu falasse mais sobre a importância dessas mulheres para a nossa história. Perfeito, Nathan. Eu acho que começar a falar de que a negritude, né, o debate racial no Brasil, ele bebe muito do que é a história. E aí, quando você fala assim, como é que a gente conecta? Porque tem a ver também com a comunicação. Porque para o movimento negro, a oralidade, a fala,
a transmissão de conteúdo é muito importante perante a história, porque ninguém contou a nossa história. Ninguém, quando a gente vai estudar na escola, até mesmo na universidade, a gente não vai saber qual é a perspectiva das pessoas escravizadas no Brasil, que foram sequestradas de África para cá. A gente vai saber a perspectiva do colonizador, a perspectiva do escravocrata, a perspectiva do branco. Então, a oralidade é uma coisa que é muito importante para essa conversa que a gente vai ter. E quando eu falo isso, porque uma das coisas que é muito bonita dentro do debate racial, e principalmente da negritude, é a preservação da ancestralidade. E aí, quando eu falo preservação da ancestralidade, é no sentido dos contos. Quando a gente olha para os mais velhos transmite para os mais novos o conhecimento. Inclusive, isso é uma abordagem que aqui no Piauí a gente ouviu muito a partir do Nego Bispo, né, sobre a oralidade, como ele ensinava os netos, como ele ensinava quem ia ensinar depois dele, porque uma hora ia chegar o momento da passagem, né, dele, do encantamento. E aí, quando você traz, assim, no começo da sua fala, que foi pesquisar quem eram essas pessoas, né, é muito interessante, porque você faz um resgate de um espaço ancestral, de um espaço de pessoas que está entre nós, que são referências muito grandes, como a Sueli Carneiro, para a gente até hoje, mas pessoas que já fizeram essa passagem, como a própria Lélia Gonzalez, né, que é uma referência para nós do movimento negro muito grande. Então, quando você pergunta esse caráter, a gente ouviu falar dessas pessoas na própria roda do movimento, né? Na própria roda dos espaços, porque elas foram, o que elas fizeram e construíram em vida, foram passado para frente, e assim a gente tenta passar também para os próximos sobre a nossa ancestralidade. E isso também é comunicação, né? Não é um fazer jornalístico comum, mas é um fazer jornalístico, né? De contar a história, de preparar o terreno também para poder ter eu vou usar essas palavras técnicas que você vai compreender comigo, ter um editoriado da história, né? Em qual momento começa tal coisa, qual momento, quem foi os nossos protagonistas, os nossos verdadeiros heróis, quem atua à frente, né, do movimento, para que ele, hoje, inclusive o MNU, né, como o MNU, tem 40 anos, né, de existência, recentemente fez 40 anos. Quem estava lá no começo? Quem pensou, vamos construir um movimento negro unificado no Brasil? Então, a oralidade é muito importante. E aí, quando a gente vai para esse espaço do filme, né, do espaço mesmo do debate do filme, a gente tem essa perspectiva de retorno, porque a gente vê as imagens da Sueli Carneiro mais nova, a gente vê as imagens da Edna bem mais nova, de pessoas que lá atrás construíram um caminho que a gente hoje chegou em algum certo lugar, mas que a gente tem que continuar construindo esse caminho, né? Colocando o tijolinho, né, em cada espaço. E aí, quando a gente vai para esse espaço do filme, ele faz essa retomada. O filme inicia com uma fala muito interessante, né, que é narrada, não é vista enquanto vai passando as imagens, que fala sobre que quando as mulheres negras disseram vamos construir um movimento negro, os homens negros não pensavam que as mulheres queriam protagonismo, e elas falaram, epa, espera bem aí, não é por aí não, a gente quer o protagonismo. E aí eles ficaram assustados, né? E aí quando surge uma Lélia Gonzalez na linha de frente, principalmente indo para as praças, ela tinha muito esse costume de ir para as praças, de conversar, de dialogar. Existe também uma mudança da perspectiva da oralidade, porque a partir desse momento não é mais só o homem que está contando a história do movimento negro, a mulher começa a contar a história do movimento negro. Tem uma historiadora que é formada pela UFP e hoje faz serviço social, talvez alguém que esteja na live conheça, talvez não, que é a Brenda Marques. O trabalho dela é sobre a história da Lélia Gonzalez, assim. É uma grande amiga minha, né? Tá morando no Rio de Janeiro. Mas a Brenda, quando ela começou a ler a Lélia, a gente via nos olhos dela a paixão que ela criou pela Lélia, não no sentido da figura da mulher, mas dos pensamentos que a Lélia renova, dos pensamentos que a Lélia traz para o movimento negro, traz para o movimento feminista, traz para o movimento de mulheres
Porque é como, até no próprio filme, no filme fala isso, né? Que as mulheres dizem, a partir do momento que eu ouvi a Lélia falar, eu ia para todo lugar que a Lélia estava em tal lugar, eu ia, a Lélia estava não sei aonde, eu ia. Porque existe uma renovação. E a perspectiva ancestral, a perspectiva da oralidade do movimento negro fortalece isso, porque a gente tem também a possibilidade de se renovar, de fazer outras coisas a partir do caminho, mas de não esquecer e de resgatar quem veio antes de nós, quem começou lá atrás. A Sueli Carneiro, hoje, né, uma grande intelectual brasileira, quando ela funda o GLE10, que foi lá atrás, assim, ela fundou com outras pessoas, a Sueli Carneiro, ela tinha essa missão, e o GLE10, ele serve como um portal da negritude, um portal de informação, inclusive, porque quando lá você vai consumir conteúdo negro, seja sobre informações que está acontecendo sobre a negritude, sobre o povo negro no Brasil, seja, eu vou usar também esses termos técnicos para a gente ir conversando e costurando, seja, ai, eu esqueci o nome, artigos de opinião, seja artigos de opinião. E o GLE10 surge para dar esse espaço, inclusive, para a gente resgatar essa oralidade, para a gente resgatar através da escrita essa ancestralidade, de onde a gente surge, para onde a gente vai. Então, esse espaço em si do filme, ele traz esse resgate, mas principalmente, sobretudo, sobre um ponto de vista a partir de que a mulher assume o protagonismo dentro do movimento negro e do movimento negro unificado com a Lélia Gonzalez, e como isso vai moldando, como eu falei no início, e vai moldando de várias formas, assim, mas como isso vai moldando a participação das mulheres, mesmo na sociedade. Porque quando você vai olhar para uma mulher no parlamento negro, e você vê aquele mundaréu de homens brancos de paletó e gravata, e uma quantidade pequena de mulheres negras, uma quantidade pequena, já tem mulheres, né? Mas mulheres negras ainda é uma quantidade muito pequena. Então, esse espaço ele começa a ser ocupado a partir de que alguém veio e firmou, né? Botou o ponto e disse, a partir de agora, nós mulheres temos o que falar e temos que representar nós mesmas perante o movimento, né? Então, isso é um conhecimento que ele vai se renovando, se aprimorando durante o tempo. E aí eu acho que, tentando conectar com todas as perguntas que tu introduziu, é muito nesse sentido que a gente tem uma relação desse filme, desse contexto, com a comunicação, com a oralidade, com o povo negro e a partir da perspectiva do protagonismo da mulher. Eu acho que é por aí, assim. E eu fico muito... Amigo, eu gosto tanto de te ouvir falar. Eu tô feliz de ter te convidado. E aí, fiquei muito feliz que, tudo bem, o filme é, obviamente, sobre o protagonismo das mulheres no movimento negro, mas eu fiquei muito feliz de ver citando o Nego Bispo, porque eu tentei muito convidar todos os debatedores para as lives daqui, para mostrar que aqui a gente também, aqui no Piauí, a gente também tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que estão inovando. Inclusive, eu adoro falar com minha professora Ana Regina, que é sua professora também, é referência internacional em combate à desinformação. Não tem nada a ver com o filme, mas eu queria falar. E aí, o que acontece? Assim como a Jurema fala que ela ia nos lugares para ouvir a Lélia falando, foi também uma coisa que eu fiz, porque o que acontece? Foi uma coisa que eu passei no treinamento, que era de... A gente comentava sobre intelectuais, sobre filósofos, sobre a galera todinha. E aí a galera que era de outros cursos, tipo da história, da filosofia, da sociologia, já na mesma hora sabia quem era. E aí, por exemplo, a Lélia Gonzalez, todo mundo sabia quem era. Todo mundo sabia quem era, sabia o que ela diz, sabia tudo. Eu descobri outro dia, e ontem mesmo a gente estava conversando e estava me explicando ainda mais coisa. E aí, eu acho que... Então, o que acontece? Esse filme, dos 5, não é o mais elaborado. Ele não é o
que ele não é o que tem a produção mais cara, ele não é. Ele se destaca, eu acho que exatamente nesse lugar de provocar, sabe? E eu acho que é por isso que ele tá na seleção. Porque eu acho que ele faz isso bem, sabe? Eu acho que as pessoas que têm isso de ouvir uma pessoa e ver que ela tá falando coisas muito boas e ver que ela conquistou coisas muito importantes, provoca a gente a ir atrás, a aprender, sabe? E eu acho que isso é a base, né, do que as pessoas tentam fazer quando elas se juntam no movimento, que é chamar a atenção das outras pessoas que se vocês estão lutando por uma causa, e essa causa tem um embasamento, obviamente. Então, por exemplo, se a gente hoje em dia já sabe que a camada não, mas como é que eu posso dizer? Quando a gente pensa quem tem mais privilégios, vamos falar assim, na sociedade, a gente sabe que as mulheres negras são as que estão no último lugar, né? Então, contagem de privilégios não tem. E aí eu penso que naquela época tinha essas mulheres que estavam dando a cara a tapa, que estavam à frente dos movimentos. E eu falo muito da Jurema, porque a Jurema, das três, na verdade das quatro, das três que falam, mas das quatro que aparecem, é a que eu mais me identifico, porque eu sinto que ela fala muito que nem eu. Tive muita dificuldade para entrar no jornalismo, porque eu sempre pensava, nossa, eu não sei falar igual jornalista. E aí eu vejo ela falando e ela fala igualzinha. Ela tem todo o sotaque do mundo e eu também tenho todo o sotaque piauiense do mundo e eu quero manter. E aí eu falo muito dela porque eu gosto muito de tudo que ela fala e ela fala largada, né? Ela fala normal. E aí ela fala sobre as lutas, sobre como ela foi radical do PT, como ela foi radical do movimento de esquerda e tudo. E tudo isso para conquistar os direitos dela e das outras mulheres, assim como ela naquela época. E a fala final do filme é dela, que ela fala sobre a música do Martinho, que é sobre ver o Brasil melhor, que conclui falando. Só vai cantar em dó maior, vai ter, né, a felicidade de ver o Brasil melhor. E aí a gente sabe que elas lutaram muito, que elas conseguiram muitas coisas que a gente tem até hoje. E que hoje em dia a gente vê uma onda de conservadorismo muito grande entre os jovens, né? Porque é o motivo da gente estudar a história, né? A gente vê o passado para a gente dar valor ao que a gente tem no presente e não deixar as coisas voltarem a ser como eram no futuro. E aí eu queria que tu falasse sobre isso agora, sobre conquistas que a gente já teve enquanto não, eu ia falar enquanto movimento, mas eu falei a gente, mas enquanto pessoas negras e principalmente enquanto mulheres negras, vocês enquanto mulheres negras, o que já foi conquistado, o que ainda tem para conquistar, quais são as maiores lutas agora? E aí, pode falar, fica à vontade. Quando tu estava falando, eu veio muitas coisas na minha cabeça, né? Porque no final, a Jurema, além de falar sobre a música do Martinho da Vida, ela fala, pelo menos para que o futuro seja melhor, né? Para que as pessoas do futuro tenham um Brasil melhor, porque agora tá difícil. E eu acho que o que mais representa a vida da mulher negra no Brasil, que é, como você falou, a base da pirâmide social, né, econômica e também social, enfim, de direitos, porque tem toda uma elaboração aí nessa pirâmide aí que não é só sobre o dinheiro, é sobre direitos de existir, direito de dignidade. É exatamente essa última frase do filme, porque a vida tá difícil, a vida é difícil. Porque a mulher negra, quando a gente olha para a história do Brasil colonizador, é uma mulher que ela vai se colocar no lugar de guerreira, de forte, de destemida, no lugar de estar sempre pronta para a guerra, mas sempre com muita certeza do que vai responder, do que vai falar, do que vai, sobretudo, do que vai provir. Porque, para além da mulher negra estar na classe da pirâmide social, ela também é o maior índice, né, de mulheres mãe solo, que cria família, que está ali suprindo a necessidade da família, né?
Então, eu acho que o que mais define a vida da mulher negra no Brasil vai ser a vida difícil, como ela é. Mas eu acho que, em contraponto a isso, existe também a alegria de festejar, justamente pela ancestralidade. Tem vários desenhos, mas tem uma coisa que sempre vem na minha cabeça quando eu penso numa mulher negra, principalmente da minha avó, que é uma coisa que é muito da minha avó. Que ela sentava e penteava meus cabelos enquanto fazia tranças e aquele autocuidado. A gente olhava para minha, eu estou usando o exemplo da minha avó, olhava para minha avó com o sofrimento que ela passou, né? Uma mãe de 12 filhos que viveu da roça e etc e tal. Mas quando ela sentava comigo, ela não precisava dizer eu te amo, ela não precisava dizer eu amo você, nem nada, assim. Porque a constituição dela, enquanto mulher negra, passava pela dureza. Mas o autocuidado e o cuidado dela me dava muita vontade de ser feliz, de viver. E eu, como neta, eu saía daquele espaço de cuidado, daquele espaço de carinho, renovada. Porque eu olhava para toda aquela circunstância, para todo aquele momento da minha avó, óbvio que eu não entendia quando era criança, né? Minha avó passou por tal coisas e tudo mais. Mas eu olhava para ela e falava, independente de tudo, ainda há motivos para ser feliz. E eu acho que a gente tem que ir para um resgate, e é porque eu começo com isso. Porque quando você me pergunta sobre direitos, né, o que é que a gente conquistou até aqui, eu fico até triste de abrir a boca e falar, a gente conquistou milhões de coisas, porque a gente não conquistou muito, essa é a verdade. Nós não conquistamos muito. Porque o Brasil é o último país da América, do continente americano, que aboliu a escravidão. E aboliu, entre muitas aspas, aboliu no papel, mas a verdade é que a escravidão brasileira, o momento da escravidão no Brasil, ele tem resquícios até hoje na sociedade. Né? Quando tem uma peça que eu assisti e que essa peça me marcou muito, há muitos anos atrás, sei lá, 2016, se chama Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro. Porque quem é as pessoas presas no Brasil são as pessoas negras, quem são os que estão em prisão, né, que é cativeiro, vou falar assim, são as pessoas negras. Esse é o resquício da crueldade ainda da escravidão da sociedade. Óbvio que isso pelos fatores sociais, óbvio que isso pela situação. Quando a gente aí entrou em moda falar sobre o racismo estrutural, né? Tudo é culpa do racismo estrutural. O racismo estrutural é isso, o racismo estrutural é aquilo. Mas existe a branquitude estrutural, em que não, sobretudo, a pessoa é branca, mas ela exerce o papel dela de branca perante a sociedade, que a gente chama de branquitude. E aí, quando a gente vai falar de direitos, se a gente olha lá em 32, né, 1932, a mulher consegue o voto, né? O voto sufrágio, né, aqui no Brasil. Mas a mulher negra ser representada, porque até 70 e pouco, eu não vou lembrar a data exatamente, o analfabeto não podia votar no Brasil. E aí, quem era a população analfabeta? Quem era a população que tinha direito à educação? Então, a subrepresentação da mulher negra nesses espaços foi muito pouco. Então, quando a Lélia vai lá e diz assim, não é por aí, não vai ser assim, quando surgem outros movimentos no mundo, como os Panteras Negras, que tem um partido, né, constituído um partido com regras, quando surge toda essa questão, a busca é constante por direitos. E direitos, principalmente, de representação. Sobretudo de representação. A gente teve agora, recentemente, mulheres trans na Câmara dos Deputados. Imagina quanto tempo, desde a Lélia, mas muito antes da Lélia, foi preciso para uma mulher negra subir no palanque da Câmara de Deputados. Quando a gente olha para Benedita da Silva, a gente sente uma emoção, assim, pode não ser do mesmo partido, pode não compartilhar todas as ideias, mas é uma emoção, porque a partir dali a gente está pedindo direitos políticos, está pedindo direito de se reivindicar e de se transformar em algo que seja um sujeito de direitos. Tem um cantor, um rapper, que ele é de São Luís, mas ele estudou na UFP também, que é o Marco Gabriel, que ele tem
uma música que ele fala toda mãe negra tem que aguentar a treta. Eu não vou lembrar a frase explícita, assim. Porque, para além de tudo isso, de ser um sujeito sem direito, de ser um sujeito que não tem valor na sociedade, eu vou usar essa palavra mesmo, porque é duro ouvir, mas é duro, é a verdade. Quando você é mãe negra, principalmente, a sua preocupação é seu filho sair e não voltar mais. É uma responsabilidade constante, porque você não é só responsável pela sua vida, que já é sofrida, mas também pela do outro. Então, é uma constante, eu diria para ti, Nathan, e assim, não é para ser dura, mas para ser a verdade, dizer a verdade, assim. Existe mais perdas de direito todos os dias, principalmente por um setor conservador que não aceita a existência do povo negro, porque é um setor elitista, é um setor que lá atrás quis embranquecer o Brasil, é um setor que tem pautas conservadoras, que acha assim, que nosso lugar é na subalternidade, é nos trabalhos informais, que vem atacando o Brasil. A extrema-direita, quando ela cresce no mundo e aqui no Brasil, ela ataca diretamente a população negra. Porque quem é que, quando a gente tem a referência da extrema-direita, o Bolsonaro, fala, fica fazendo arminha. Onde essa bala vai pegar? Onde é a bala que vai chegar? Na pandemia não chegava comida nas periferias, né, do Brasil. Aqui em Teresina, mas também nas periferias do Brasil. Mas a bala estava lá. Porque a polícia continuou matando dentro das favelas. Né? E aí a gente falava, nada de bala, a gente quer comida, porque as pessoas estão sem comer, porque não tem como trabalhar, por causa que se trabalhar está se colocando em risco. Então, a pandemia também escancarou qual é o projeto do Brasil. Porque existia sujeitos que não podiam se dar o luxo de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ficasse em casa para cuidar da sua saúde, não morrer de Covid, não tinha comida no prato. Mas se trabalhasse, podia pegar Covid e morrer. Então, assim, o sujeito descartável, né? O sujeito que não tem lugar na sociedade. E aí eu acho que os aprendizados, e aí você fala muito sobre isso, né? Que a gente não tem tanta referência em autores negros. Mas a produção negra é muito extensa. Mas a própria universidade, os próprios espaços que a gente constitui, não querem receber, assim, não querem colocar para a gente ler as pessoas negras. Então a gente lê um europeu, um nórdico, um americano qualquer, e não lê pessoas que são tão importantes para a formulação. Inclusive piauiense, como Clóvis Moura, para a história, como Fanon. Então a gente tem esse apanhado de sujeitos sem direitos que ainda não podem ter essa história contada porque não vai chegar na universidade para você ler. Então você tem que pesquisar, você tem que ir por uma outra via. Ah, professor, eu não quero estudar pela via europeia, eu quero pegar aqui os autores decoloniais, os autores contracoloniais, né? E eu vou estudar esses autores. Você tem que se impor até para estudar. Porque você tem que falar antes, você tem que dizer, eu quero ler a partir de uma perspectiva negra. Óbvio que hoje tem mudado muito, que tem uma abertura maior. Não é que nem há 20 anos atrás, eu não posso dizer que é igual, porque, sinceramente, eu acho que se fosse lá atrás, ninguém nem ia saber quem é Fanon, ninguém nem ia saber quem era o Clóvis Moura, ninguém nem ia saber quem era o próprio Nego Bispo. Eu acho que hoje ainda tem mais possibilidades, mas é muito pequena. Então, esses são os ganhos. A gente vem transformando a sociedade a partir disso. Mas a Lélia, ela fala, e eu vou trazer a Lélia porque eu acho que a Lélia é muito importante nesse contexto. Ela vai falar exatamente sobre esse sujeito, né? O sujeito de constituição de direitos, né? E porque a gente tem que entender quem é o Brasil, né? Entender quem é a mulher brasileira negra. Ela fala um pouco sobre, né? Mulheres afro-américa latina, né? Eu esqueci o nome do termozinho agora, mas ela vai falar sobre isso de uma forma muito para dizer, olha, nós temos um lugar, nós viemos desse lugar, nós constituímos cultura aqui no território brasileiro, nós reivindicamos a ancestralidade e a partir disso nós somos sujeitos. E quem dizer que nós não somos, nós vamos para o enfrentamento. Nós vamos para o Congresso, nós vamos para as praças, nós vamos sair dizendo para todo mundo que não é por aí. E essa vontade,
como você colocou na sua última fala, já para encerrar essa pergunta sua, mas essa vontade é a nossa maior conquista, o nosso maior legado. Porque o movimento negro ele se funda com mais de 40 anos atrás, mas até hoje a gente está aqui indo para as praças reivindicar o movimento negro. Se isso não é um legado, se isso não é uma história que os outros vão contar, inclusive para enfrentar o conservadorismo, inclusive para dizer que a gente que nós não vamos aceitar não ser sujeitos, porque nós somos sujeitos muito importantes para a sociedade, porque a base do Brasil é o povo negro. Quem subiu e quem construiu o Brasil foi o povo negro, não foi o bonito lá de paletó e gravata, branco. A gente vai estar dando um espaço muito mais concreto, porque às vezes a vitória é a mobilização. A vitória não é necessariamente um direito, mas conseguir formar uma base que vai passar isso para frente, entendeu? Que não vai deixar morrer o legado. Isso é a maior, talvez seja uma das maiores vitórias, assim. Agora que tu falou, eu fiquei até pensando que os ganhos, né, são tão básicos, são tão, tipo, olha como a gente lutou para ter o mínimo, olha como essas mulheres lutaram para ter o mínimo do mínimo, e às vezes ainda nem o mínimo. E aí, eu gostei muito do que tu falou, concordo muito com o que tu disse. E eu acho que isso que a gente vê hoje em dia, essa representação, essas pessoas poderem ter, a gente poder ouvir essas pessoas que estão falando há muito tempo, que estão fazendo há muito tempo, realmente é o maior ali, né? E aí, eu acho que vai além da academia. Tipo, por exemplo, esse ano a Globo teve três protagonistas mulheres nas 3 novelas da Globo. E quando que isso ia acontecer? Então, do mesmo jeito que a gente vê esse crescimento do reconhecimento, quando a gente percebe, por exemplo, uma coisa que eu descobri, eu acho que foi ano passado ou foi esse ano, que, por exemplo, o Machado de Assis era negro e ninguém sabia. Quer dizer, ninguém sabia não, né? Fingiam que ele não era. E então, são pessoas que tiveram o tempo todo falando e que a gente demorou tanto tempo para ouvir, mas que ao mesmo tempo, quando a gente para e ouve, a gente abre portas para novas pessoas poderem falar também, poderem vir desse lugar e também dizerem o que nós somos, quem nós somos, né? Então, eu queria muito comentar uma coisa, que já não é o filme, mas é porque tem tudo a ver com o que tu falou. Eu disse que quando eu fui para o treinamento, as pessoas dos outros cursos já reconheciam essas referências negras, né? E aí eu tava tentando perguntar, mas quem é fulano? Mas quem é não sei quem? Quem disse que? Essa pessoa disse o quê? Não sabia. E aí eu voltei de lá e eu cheguei lá e quando eu pensava no meu TCC, eu sempre pensava em fazer algo voltado para o ensino de jornalismo. E aí quando eu voltei com minha resposta. E aí é o que eu estou trabalhando hoje, que é exatamente investigar isso de como que dá para ensinar o jornalismo, o fazer jornalístico, abordando essa perspectiva racial. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que tu disse, de quando a gente de poder falar, professor, professora, eu não quero, aí eu vou falar mal de filósofo, não quero ler Marx, Weber e Durkheim. Não quero, porque Marx, Weber e Durkheim nunca moraram no Brasil. Marx, Weber e Durkheim não sabe o que é colonialismo, não sabe qual é as ruas que a gente está passando, não sabe, não tem nada a ver. E a gente baseia. Exato, vamos basear e vamos ler gente que tem essa vivência e que está aqui, né? E que sabe o que a gente tem aqui, o que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente tem aqui na América Latina, que não é a mesma vivência que eles tinham lá. Tudo bem, beleza, dá para pegar uma coisa que Marx falou e falar, olha como Marx nessa frase bem aqui estava falando sobre meio ambiente, aqui Marx nunca disse nada de meio ambiente. Dá para falar. Marx não sabia o que era aquecimento global, né? Mas, tipo, dá para desenrolar. Agora, não é muito mais importante a gente poder ver, e aí sim, todos os cursos,
a perspectiva que tá aqui, sabe? Eu poder aprender das pessoas que têm uma vivência como a minha e que tem. E aí, quando eu digo vivência, não que viveram a vida igual à minha, mas vivência de estar numa mesma realidade geral, assim, que eu vivo. Então, eu sinto que isso é eu ia falar abridor, mas é um abrir de olhos, né? Então, eu sinto que é muito importante isso para a gente poder ver a nossa realidade de perspectivas diferentes e que a gente nunca imaginou. E aí, volto para a Lélia de novo. Eu nunca imaginei que precisava de uma pessoa. Não, e aí vou até me retroceder. Eu nunca imaginei que o feminismo aqui seria diferente do feminismo em outros lugares. Obviamente que as pessoas têm vivências diferentes, mas eu sabia, por exemplo, que existe o feminismo branco e o feminismo negro que tem vivências diferentes, porque mulheres brancas e mulheres negras têm privilégios e vivências diferentes. Agora, que a gente precisava diferenciar o feminismo negro daqui, do feminismo negro dos Estados Unidos, do feminismo negro da Europa, isso aí para mim eu já não sabia. E aí, quando a Lélia traz o feminismo afro-latino americano, né? Então, eu queria muito comentar isso. Eu vou agora ler uns comentários aqui que, ó, a Rita de Castro está falando aqui. Inclusive, quero só fazer mais uma coisa, mais um comentário. A Rita de Cássia foi minha debatedora do Vozes Negras em todas as sessões de Vozes Negras presenciais. E aí, ela é muito inteligente, essa menina, muito inteligente. E ela muito estudiosa. E aí, vou ler aqui o que ela disse. Ó. É um esforço tão grande para continuar consumindo os mesmos teóricos fundamentalistas de sempre, sendo que tem autores próximos à nossa vivência falando diretamente sobre o que precisamos estudar? Responda você, Carla Luz. Não é um esforço tão grande, não, sabe por quê? Porque quando eu estava falando, inclusive, de te responder naquela hora, eu estava falando de que eu acho que a vitória maior que a gente tem no movimento negro, para além dos direitos, que sim, a gente não vai deixar de lutar e nem ter mobilização para conquista de direitos, né, direitos constitucionais, mas a maior vitória que a gente tem é poder reivindicar o que a gente quer falar sobre o que a gente quer falar a partir da nossa ancestralidade. Porque há um tempo atrás, você ia para a universidade e você ficava lendo lá mesmo Marx, Durkheim, Weber, e ficava, tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje em dia a gente se questiona, será mesmo se eu quero, como você se questionou, e isso é um tema, inclusive, Natan, parabéns, é um tema espetacular. Acho que é um tema de trabalho que agrega muito no sentido do fazer jornalístico, e eu acho que isso é muito importante, não para o Piauí, mas para o Brasil. Mas de você hoje poder se questionar, assim. Então eu acho que hoje não é tão mais difícil a gente precisar dizer para nossos orientadores e para os nossos professores que a gente tem uma perspectiva negra. Mas eu acho que existe a parte difícil, que é convencer a academia que eles são tão bons, ou melhores, na verdade, muitos deles são melhores, do que esses autores mais fundamentalistas, né? Porque a gente vem de uma educação muito positivista, né? De uma educação que... e isso o Paulo Freire, inclusive, né? Vai falar muito bem sobre como a educação não é cartesiana, não é uma coisa assim em linha reta e você só aprende. Sabe? Máquinas, você vai inculcando dentro da nossa cabeça o conhecimento. Mas sim que cada um tem sua experiência, sua trajetória, que tem que levar em consideração o contexto. O Paulo Freire vai trazer isso de uma forma muito trabalhada, né? Muito lapidada. Então, eu acho que a academia ainda não entendeu que a gente não quer ser positivista. E eu acho que a gente não quer ser positivista, porque a gente não quer olhar para a ciência e dizer a ciência salva tudo, a ciência resolve tudo. Eu concordo, tá? Não estou sendo anticientífica aqui, Deus me livre, não sou negacionista. Mas eu acho que a ciência ela não pode ser europeia e branca. Eu acho que a ciência ela tem que ser brasileira, africana, latina,
tem que ser uma ciência do sul global, né? Do hemisfério sul. E não só uma ciência europeia, uma ciência que vem de... tem uma coisa, né, que, óbvio, né, que existem reivindicações, inclusive, antes dos próprios filósofos gregos, da África, do continente africano, né, de Kemet. Então, assim, eu acho que a academia, e a academia, quando eu digo, o projeto pedagógico de educação brasileira, tem que refletir da renovação e incitar que os professores pesquisem a partir daí. Porque, por muito tempo, a universidade, a universidade surge para suprir as elites, né? Porque os filhos dos... E eu não sei se você sabe disso, Nathan, mas os filhos dos ricos saíam daqui do Brasil para estudar lá em Coimbra, estudar não sei aonde, direito, nananana. Aí o pessoal falou, não, nós não vamos mandar mais nossos filhos para fora, nós vamos criar uma faculdade de direito aqui no Brasil, nós vamos criar uma faculdade... Então, assim, esses cursos do direito, da medicina, eles vêm primeiro, porque os filhos estavam saindo para ir fazer em outros lugares. Então, a universidade, ela surge para cumprir um papel da elite. Quebrar esse mecanismo dentro da academia é um processo constante e é um processo que precisa de trabalhos que nem o seu, precisa de trabalhos que questione, que nem a Rita de Cássia está falando, esse espaço pedagógico que é muito calcado ainda, muito fundamentado no ensino europeu, assim, no ensino totalmente europeu, branco, que vai falar ali para a gente que A é A e B é B, e a gente tem que concordar e dizer é isso mesmo. E não é por aí. É por isso que tem uma lei no Brasil, inclusive uma lei muito importante, mas que ela não é cumprida da forma que deveria ser. Eu vou esquecer, não vou saber o número da lei, tá, gente? Porque é muita informação que eu boto nessa cabeça e acabo esquecendo. Que é a lei 19 mil... Enfim, a lei que regulamenta o ensino africano nas escolas. Eu acho que é imprescindível que a gente tenha não só africano, mas indígena. Que a gente tenha não só indígena, mas caribenho, latino, que a gente tenha ensino sobre os povos, que a gente saiba sobre a cultura, porque as pessoas escravizadas eram escravizadas aqui no Brasil, mas na África elas não eram escravizadas. Elas tinham um povo, elas tinham uma cultura, elas tinham um ensinamento. Então, nesse sentido, eu acho que cabe a nós dar uma de Lélia Gonzalez, ser os primeiros, mas eu acho que a gente não é primeiro, eu também não tenho essa audácia de dizer que a gente é os primeiros. Mas, assim, ser um dos que fortalece a fileira para poder fazer o combate, né, dentro da pedagogia e do estudo do que a gente quer a partir da nossa história. E eu gosto muito de pensar nesse sentido, né, de que tem muita luta para... Só para concluir, tem muita luta para a gente seguir. E vai continuar tendo muita luta, mas a gente não pode perder a fé. E a fé que eu digo, a fé é mesmo de transformar. Porque hoje o Nathan está fazendo um trabalho desse, mas há um tempo atrás ninguém fazia um trabalho desse. E daqui a pouco, Nathan, vai ter muitas pessoas trabalhando ainda mais sobre outras coisas. Então a gente faz... A luta sempre é para o futuro, a luta nunca é para o agora. Porque por agora a gente está perdendo. Então a gente tem que se esperançar no futuro e construir isso junto, mas tem que fazer no agora. Não sei se ficou... A luta não a gente não está lutando para resolver o problema de hoje, a gente está lutando para resolver o problema de amanhã, mas a luta do problema de amanhã tem que ser feita hoje. E eu acho que isso é muito importante de a gente conceber, assim. Eu acho isso para mim, isso é um problema muito grande, porque eu acho muito difícil lutar quando a gente está perdendo. Eu acho péssimo lutar quando a gente está perdendo. Eu só levantei a mão porque eu pesquisei a lei, a 10.639. Aí tu só, sabe, tu confere se é essa mesmo, que é uma lei de 2003, na verdade, que ela fala sobre o ensino de cultura africana, e aí a partir disso, né, se interpreta que... Se interpreta não, ela diz que é para contar a história do jeito... com todas as perspectivas, né? E aí eu imagino que foi quando eles perceberam que ensinavam África e Egito separado, e aí depois consertaram. E aí eu não sei, aí eu já não sei, porque eu não estudo África e Egito desde, sei lá, 8ª série, tipo em específico, mas eu sei que a proposta era que se consertasse isso e colocasse o Egito dentro do capítulo África, para as pessoas aprenderem que, né, o Egito é na África. Muita gente não sabe até hoje, inclusive. Então,
eu falei da lei e eu me perdi no que eu ia falar. Mas aí eu acho que. Não, na verdade, ainda tem 10 minutos. Eu falei na live passada para a gente começar a se despedir, faltando 10 minutos, porque nós jornalistas nos despedimos de muito longo, né? Então, só que aí no final não deu, ficou faltando 2 minutos. Aí eu fiquei assim, com a cara do Lúcio, assim, ó. Vou fechar. Mas, então é o seguinte. Eu queria saber se tem mais alguma coisa sobre esse tema que tu quer falar, que tu gostaria de acrescentar. Se tu queria falar sobre tuas lutas como militante do movimento Rua Nacional. E é isso. E aí, se tiver mais alguma coisinha para acrescentar, estou ouvindo. A galera que tá no. A galera que tá no. Olha, menino, Thiago! Calma, um parênteses, vou fazer. O Thiago é surdo, ele é do curso de Libras aqui da UFP. E aí eu quis saudar. Olha, Thiago, tem intérprete agora, Jéssica. Obrigado, Jéssica, por ter vindo. Obrigado, Thiago, por aparecer também. Pronto, amiga, pode falar. Ai, que coisa boa. Não, então, eu acho que você começou lá no começo falando assim, eu não sabia que o Rua era afiliado ao MNU. A gente tem uma resolução interna do Rua que né, não, a gente não obriga todo mundo a fazer o que se filiar. E é filiação mesmo, tá? A gente entende o MNU tipo, quase como um partido, mas não é necessariamente um partido, assim, mas é filiação mesmo o termo que se usa. Mas a gente tem uma resolução que orienta toda a militância a se filiar e a militar no MNU. Porque a gente reivindica muito o MNU, entende isso como parte fundamental do movimento negro unificado. Óbvio que o MNU é muito mais amplo do que o próprio Rua, o MNU tem, sei lá, todos os partidos, tem toda uma gama de pessoas, mas que para nós é uma referência muito forte, né? Inclusive a gente tem que saíram do Rua e hoje são figuras nacionais do MNU, como a Simone Nascimento, que é uma pessoa que eu indico muito para vocês conhecerem. Ela é do MNU de São Paulo e uma grande referência aí da luta de mulheres negras e também é deputada estadual. Mas a gente tem grandes referências, principalmente a Lélia Gonzalez. Assim, a Lélia Gonzalez faz parte do nosso referencial teórico, né? A gente, quando quer falar sobre mulheres, mas sobre negritude, mas sobre concepção do sujeito brasileiro, a gente olha muito para a Lélia Gonzalez, porque a Lélia é uma socióloga que, enfim, né, fenomenal, assim. Eu gosto muito da Lélia, assim como eu gosto da Sueli Carneiro, né, que está presente no filme. E aí o Rua tem essa orientação, mas quando eu me filiei ao MNU, eu me filiei por acreditar convictamente que o MNU é um espaço onde o movimento negro se conecta, assim. Porque lá atrás, a Sueli Carneiro fala muito isso, tá? E eu gosto muito como a Sueli Carneiro traz isso. Lá atrás, a gente viu que era muito difícil lutar pelos direitos, os poucos direitos que a gente tem, Natan, a gente lutar se separando, se dividindo. Então, os pardos vão lutar pelos direitos porque hoje a categoria negro, né, ela é pretos e pardos, né? Que são pessoas retintas e pessoas de pele mais clara, como a minha. Porque pessoas de pele retinta no Brasil, até um tempo atrás era 6%, talvez tenha aumentado, não lembro. E aí, com os pardos, enfim, fica. E aí a Sueli, ela fala muito que não fazia sentido lutar separado se a gente estava lutando para ser sujeitos a partir da nossa racialidade, né? A partir de não sermos brancos. E o movimento negro faz esse trabalho lá atrás para poder justamente fazer com que a gente tenha mais força, fazer unidade e unificar que a gente tenha mais força. Então, integrar o MNU significa muito a nossa necessidade de unidade perante a branquitude e de ganhar direitos. E convido a todo mundo a conhecer o MNU, Underline Piauí, mas o MNU Nacional, a Simone Nascimento e outras figuras muito importantes, né? Os nossos mais velhos aí do MNU. E se filiarem também, porque o MNU ele é amplo, ele não cabe só o Rua, cabe vários setores, assim. O Rua tem uma setorial de negritude, né? Inclusive a gente lá atrás era muito questionado,
porque as pessoas falavam, isso não é identitarismo, ficar dizendo, a gente quer lutar por negritude. E a gente falava, não, porque os sujeitos, eles têm cor, eles têm classe, eles têm gênero e eles têm sexualidade. A gente não pode falar do sujeito como se o sujeito fosse só a classe trabalhadora, né, do Marx, aquele negócio bem... No Brasil, não. No Brasil, a gente sabe que a pirâmide, quem tá lá, a classe proletariada tá se fudendo, assim. A classe... Ixi, desculpa, não podia falar essa palavra. Mas a classe proletariada tá muito mal, assim. Mas quem tá na base dessa classe é a mulher negra. Então não tem como a gente falar do sujeito sem falar da cor, da raça. E isso interseccionalidade, né? Quando você fala que não existe, que existe existe vários feminismos, mas tem pautas que nos unifica, né? E que a gente, por exemplo, contra o PL do aborto, que é um absurdo que está acontecendo, mas tem pautas que as mulheres negras vão identificar mais. Porque quando um sujeito, uma mulher negra e um sujeito está ocupando esse lugar, né, o lugar de poder, acontece coisas como aconteceu com a Marielle, né? Que era uma mulher negra eleita, vereadora uma mulher bissexual eleita no Rio de Janeiro e foi morta, porque não toleraram a existência desse tipo de pessoas no poder. É tanto que depois das investigações falam, né, que queriam matar outro sujeito político, que era um homem branco, mas eles acham que é mais fácil matar uma mulher negra, porque não vai chamar tanta audiência. Então, para dar o recado que eles queriam dar com a morte, né? Com a morte política ali. Então, assim, ocupar esses lugares não é fácil, mas esses sujeitos não vão deixar de ocupar porque a gente não vai, a gente é teimoso mesmo, a gente veio de guerreiros, né? A gente, e não guerreiros no sentido que a gente é forte o tempo todo, porque eu não reivindico que a pessoa negra tem que viver sendo forte o tempo todo, porque é muito cansativo, é exaustivo, é adoecedor. Mas a gente vem de guerreiros de guerra, né? De pessoas que vão para a guerra mesmo. E eu acho que a gente vai continuar de verdade. Assim, a gente tem histórias de resistência que parecem muito malucas, assim, mas teve pessoas que não aceitaram ser escravizadas no Brasil, né? E se jogavam no mar porque preferiam a morte do que ser uma pessoa escravizada no Brasil. E eu acho que esse sentimento ainda é muito latente. E essa força, essa necessidade, enquanto a gente tiver vida, enquanto não matarem... Porque podem matar 1, 2, 3, e eles tentam muito, eles querem matar muito a gente mesmo, assim. Um extermínio, a juventude negra está sendo exterminada nas periferias do Brasil. A juventude negra está sendo massacrada, está sendo presa, está sendo, enfim, está sendo aliciada só para concluir, está sendo aliciada pelo tráfico e tudo mais. Mas a gente continua firme. E essa mensagem do filme é exatamente isso. Lá atrás a gente já tinha as mulheres falando que iam ser protagonistas, e agora eu reivindico que a juventude daqui para frente tem que ser protagonista dessa luta, e a juventude negra, sobretudo na cultura, no antiproibicionismo, né, na pauta racial, tem que estar à frente, porque o futuro depende da gente. Assim. É nós que vamos mudar a linha, porque, assim, a nossa luta é constante. É isso. Amiga, desculpa ter feito o concluanjo, mas é porque eu fiquei com medo por causa do tempo, tá bom? Então já vou encerrar, tá? Aí eu tenho uns avisos para dar. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente, todo mundo que ficou, quem conseguiu ficar só um pouquinho, quem entrou no começo e ficou até agora. E aí eu queria agradecer também a presença da Jéssica aqui. Eu sei que não tem que agradecer porque ela está trabalhando e tal. Eu acho que a gente tem que agradecer as pessoas por trabalhar assim. Obrigado, Jéssica, por ter vindo, tá? Eu aprendo um pouquinho de Libras, mas não o suficiente para sustentar a live. Então é muito bom que tenha uma pessoa aqui para interpretar o que a gente está falando para mais pessoas terem acesso. E eu queria também agradecer a Carla por ter vindo, por ter aceitado. Eu adorei a nossa conversa. Eu adoro tudo que tu disse. Tu pode falar qualquer coisa, eu vou falar isso, habla mesmo, arrasou. Juro. Sério, tu é muito inteligente, muito inteligente. E tu é uma pessoa que eu me inspiro muito. E eu sou muito feliz porque um dia tu disse que olhou pra mim e falou: ele é que nem eu, me vejo muito nele de quando eu entrei na universidade. Eu fico, Então eu vou ter que trabalhar mesmo tanto que eu trabalho.
Então eu fico assim, nunca me filiei a nenhum movimento social porque eu acho que lutar todo dia não aguento não. Sou aquele negócio, né? Sou fraco. Não, como nós negros não temos que lutar todo dia, não temos que ser forte o tempo todo, não sou forte o tempo todo, sou fraco, mas quando é para Ô, Nathan, contribuir, eu só quero te interromper para dizer assim que a gente tá lutando, mesmo quando a gente não tá? Porque ser negro no Brasil é uma luta constante. Então eu acho que esse argumento aí não cola, não, hein? mas eu vou contribuindo quando dá certo. Quando chega o dia, já sabe, né? Que dá para contar comigo. Igual ontem. Igual ontem. Então, é isso. Mais uma coisa, última coisa agora. Mais tarde tem live de novo. Tá bom, gente? Telespectadores, mais tarde tem live às 19 horas com o meu também amigo Esdras Rocha sobre o filme Pra Onde Vão as Feiticeiras de novo. E aí, só que tem uma proposta diferente, que a gente não vai falar exatamente, não vai ser a mesma discussão que foi feita na semana passada com o Luzi, tá? A gente vai falar sobre o filme e também comentar sobre os outros filmes, até sobre o filme que não veio para a seleção online, que a gente não vai poder fazer live, mas que é o nosso favorito, então a gente vai gastar pelo menos uns 15 minutinhos conversando sobre ele. Então, é isso, agradeço a todo mundo que está aqui presente e até mais tarde, gente. Beijo grande. Tchauzinho.